Bom, gente, vamos ouvir outro trecho porque o senador Ciro Nogueira analisou a possibilidade de candidatura de Tarcísio de Freitas e criticou a postura do governador quando ele era o nome mais esperado para enfrentar Lula numa campanha presidencial. O Tarcísio tinha que ter ocupado esse espaço quando ele foi conversar com o Bolsonaro, depois de eu conversar com ele. Ali eu achava que o Bolsonaro tinha feito a sua escolha e ele faltou a atitude de ocupar esse espaço. Eu acho que ele tinha que ter tido uma atitude mais forte ali, ocupado o espaço antes do Flávio ser candidato. Assim como o Ratinho podia ter ocupado esse espaço quando o Tarcísio não foi o candidato, tinha que ter sido candidato antes do Flávio. Quando o Flávio teve a escolha do pai e é o maior líder do centro da direita do nosso país, uma força eleitoral muito grande, esse espaço foi consolidado. Bom, Zé, eu quero te ouvir também sobre essa fala de Ciro Nogueira, né, que faltou atitude para o parte de Tarcísio de Freitas para ocupar esse espaço. E a gente sabe que na política não tem espaço vago, né? Sempre alguém vai sentar no trono, mas na sua visão, Tarcísio perdeu o time? Quem perdeu o time foi o presidente do PP, né? Ciro Nogueira queria de todas as formas essa candidatura e trabalhou para ser vice na chapa de Tarcísio de Freitas, né, em nome exatamente do Centrão e da direita. E aí não foi uma desistência do Tarcísio, né, foi uma desmobilização que foi programada ali na família Bolsonaro, primeiro por Eduardo Bolsonaro e depois por outros integrantes ali do clã Bolsonaro, que acabou com a candidatura do Flávio. Então, eu não considero que foi uma desistência do Tarcísio de Freitas. Foi um reconhecimento de que sem o grupo do ex-presidente, a chance de vitória diante do presidente Lula, coeso ali na esquerda, seria muito difícil. E é verdade, né? Então, ele não poderia reeditar um João Dória II, né? E não é um recuo. O governador do estado de São Paulo é um posto muito importante. E sempre todo governador de São Paulo é citado como candidato à presidência da República, né? Então, eu acho isso. Agora, nesse momento, o que há e ainda está acontecendo é uma queda de braços do Centrão com a família do ex-presidente Jair Bolsonaro e com os aliados ali próximos. Os aliados já estão convencidos e falam conosco aqui, que trabalhamos no dia a dia da política, com a certeza absoluta de que é o Flávio e pronto, e acabou, né? Agora, o Centrão ainda não se convenceu e travam a queda de braços. É preciso saber quem é mais forte, Centrão ou Bolsonaro? Olha, o Centrão é poderoso, forte demais. Aqui no Congresso Nacional, na esplanada dos ministérios, né? Agora, na urna, lá no dia a dia, onde se coloca o voto, onde se conquista uma eleição, é claro que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem muito mais força do que o Centrão. Ô, Fábio Piperno, inclusive você fez previsões pessimistas para Tarcísio de Freitas em relação não só à eleição agora, né, que ele acabou, de certa forma, querendo, né, buscar pelo menos uma reeleição no estado de São Paulo, mas também para 2030. Na sua visão, a gente falou agora, né, que Tarcísio perdeu o time, Ciro Nogueira também, porque queria tentativa de fazer uma chapa com ele, mas dependendo do que acontecer nesses 4 anos como governador do principal estado do país, ou pelo menos do estado mais rico do Brasil, Tarcísio ainda tem fôlego na tentativa de conseguir uma candidatura por Palácio do Planalto? Não há a menor possibilidade que ele seja candidato, a não ser que ele rompa com o bolsonarismo, o que eu julgo, aliás, muito improvável. Até porque todas as pesquisas, e esse para mim foi até um dado surpreendente, né, que no momento em que colocam Tarcísio e Flávio na mesma simulação, o governador de São Paulo não tem nem a metade do que tem Flávio Bolsonaro. Ou seja, esse capital político, ele é indiscutivelmente do sobrenome Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, na eleição de 30, vai ter 49 anos. Portanto, será um político jovem. Ou seja, uma certeza a gente já tem, que o Flávio vai ser candidato agora e na próxima, ganhando ou perdendo. Porque se ele perder, ele vai se tornar ainda mais nacional e vai ser candidato de novo em 30. Mas não tem a menor dúvida em relação a isso. E veja, já fiz esse cálculo aqui. Flávio Bolsonaro hoje tem de 44 para 45 anos. Até ele atingir os 81 que o presidente Lula terá no finalzinho do segundo turno desse ano, ele terá tempo para disputar 10 eleições para presidente. Alguma vai, né? Então, você votando 10 vezes. 10 vezes. Você vai estar votando 10 vezes. Infelizmente não vou, mas o fato é que ele é uma liderança jovem
Então, me parece que ele não entrou nesse jogo para, em algum momento, abandonar e falar: escuta, Tarcísio, cansei disso, agora é sua vez. Duvido. Não, inclusive, quando foi anunciada a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, quando ele leu aquela carta enquanto o Bolsonaro estava internado no Hospital da F-Star, lá na capital federal, muito se duvidava, né? Até quando vai? Será que tem fôlego? Será que ele vai desistir? Colocou como moeda de troca a questão da anistia. Mas a gente viu, num pouco tempo, o Piperno tocou num ponto interessante. Nesse capital político que a digital, que o DNA Bolsonaro tem, e é muito forte. E cada vez que o tempo vai passando, o Flávio vai ganhando mais musculatura, vai ganhando pelo menos aí mais certeza que não deve desistir nessa corrida eleitoral. Tanto que fez o Tarcísio meio que colocar uma pá de cal na sua candidatura e se contentar com o governo do estado de São Paulo. Você acredita, Langani, que Flávio Bolsonaro pode crescer ainda mais, não só esse ano, mas durante esses próximos 4 anos? E ainda mais, Tarcísio de Freitas vai ter que se contentar ou talvez com vice ou talvez um Senado? Olha, eu vejo que Flávio Bolsonaro pode crescer sim. E aí eu vou discordar não do Piperno, vou discordar do Ciro Nogueira. Bom, primeiro, né? Não tinha o que o Tarcísio fazer. O sobrenome Bolsonaro é muito forte. Então, qualquer um da direita que se aventurar tendo algum Bolsonaro no páreo, vai perder. Não tem como. E aí o Flávio Bolsonaro, eu vejo que sim. Por que ele pode crescer? Porque ele tem o DNA Bolsonaro, então ele não precisa provar que ele é um Bolsonaro, ele não precisa provar lá que ele é o direita raiz, etc. Ou provar a fidelidade que estavam cobrando do Tarcísio. Exatamente, não precisa provar nada disso, ele é filho, né? Ele tem o DNA lá dele. Só que ele tem uma característica que é melhor que a do pai. Ele é menos reativo, ele é mais da composição, ele transita melhor no meio político, né? Então ele une a identidade Bolsonaro e com esta habilidade tem sim espaço para crescer. Agora, o Tarcísio, o que eu vejo vai se reeleger, e aí se ele fizer um bom governo, né, nessa reeleição, né, contando que vai ganhar, enfim, aqui no estado de São Paulo, ele pode se tornar, sim, um candidato presidenciável em 2030. Lógico que tudo isso vai depender de quem vai ganhar também a eleição, claro, né, neste ano e se vai fazer ou não um bom governo. Mas tem um detalhe, tem que saber se o Tarcísio vai com o apoio do Bolsonaro ou ele vai buscar uma terceira via. E aí, será que... Lá na frente. Exato. Aí tem muita água para passar debaixo. Exato. Até lá muita coisa vai acontecer ainda. É claro, a fidelidade vai ser colocada em prova em vários momentos.